Olá, tudo bem? Eu quero falar com você sobre a relação dessa guerra aí, Irã e Israel, porque eu fui perguntado por uma irmã muito querida sobre esse assunto e eu creio que a dúvida dela também pode ser a sua. De que lado nós crentes devemos ficar? Do Irã ou de Israel? Qual a razão desta guerra? Eu quero dizer primeiramente sobre o Irã. O Irã é a antiga Pérsia. E o Irã foi, em 1979, sofreu um golpe dos islâmicos que dominaram ali o governo e estabeleceram um governo tirano que é completamente envolvido pelo islamismo, intolerante, matando homossexuais, perseguindo e matando mulheres que não usam lá a burca, né? É, mulheres não têm direito algum. Aliás, aí mostra uma tremenda contradição quando você vê aqui no Brasil as feministas, os homossexuais defendendo esse regime ditatorial, onde não há qualquer tipo de liberdade, e contrapartida lá em Israel, uma das maiores passeatas gays do mundo é feita em Tel Aviv, onde há então uma tolerância para coisas que são completamente contrárias ao judaísmo. Mas isso é a incoerência que envolve aqueles que são movidos por ideologias e não pelo raciocínio lógico. Mas voltando aqui, o Irã ele é dominado por essa tirania islâmica e por conta desse governo já estar aí mais de 40 anos dominando ali, existe um desejo, uma proteção de alguns países como Rússia, China e outros, Cuba e outros países assim, inclusive agora o atual governo do Brasil, porque esse governo tem servido como instrumento de tráfico de drogas, de armas, de outras coisas mais, porque eles têm os seus próprios navios e não podem ser supervisionados. Se você pesquisar um pouco mais sobre isso, você vai descobrir. Mas o principal problema é que esse governo, ele, por ser terrorista e ser ali o que sustenta praticamente o terrorismo islâmico no mundo contra Israel, eles têm como discurso aberto, isso aí é público, de varrer Israel do mapa. Eles querem exterminar Israel. E que maneira eles poderiam fazer isso? Através de uma bomba atômica, ou de bombas atômicas. Isso iria varrer Israel do mapa. Esse é o desejo deles, eles falam isso abertamente. Infelizmente, você vai ver que a mídia vai distorcer isso, mas se você pesquisar um pouquinho mais, você verá que isso que eu estou dizendo é verdade. Eles querem varrer do mapa Israel, assim como Hitler quis fazer. E aí, quando você vê a esquerda do lado desse povo, você vê que há uma relação muito clara, muito próxima de intenções aí. Mas meu alvo aqui não é falar sobre a esquerda, mas falar sobre o Irã. E aí o Irã está proibido de enriquecer o urânio, porque fazendo isso eles poderiam ter uma bomba atômica. Tendo bomba atômica, eles vão fazer o quê? Vão usar para varrer Israel, ameaçar os Estados Unidos com terrorismo, vender bomba atômica para inimigos de Israel, inimigos dos Estados Unidos, inimigos de países da Europa como Inglaterra, como Itália, Alemanha e assim por diante. Ou seja, eles não apenas ameaçam Israel, eles ameaçam o mundo livre, o mundo ocidental, o mundo onde há democracia, para poder impor o terror. E eles estavam, Donald Trump colocou aí um período aí de 60 dias, se não me parece, para que eles pudessem parar qualquer tipo de ação em relação a enriquecimento de urânio e pudesse ali fazer um tratado de paz. Eles não fizeram nada. E aí há sérias suspeitas e evidências fortíssimas. Aliás, me parece, se eu não estiver enganado, inclusive já existem muitas provas quanto a isso, até declarações deles mesmos, porque eu vi um vídeo da IA feita por eles, onde ali uma pessoa alisava a maquete de uma bomba atômica. E há muitos indícios de que eles estão próximos de enriquecer urânio para ter 15 bombas atômicas. Você já imaginou um negócio desse? E aí Israel, sabendo disso, atacou nos locais onde há enriquecimento desse urânio, matou cientistas que estavam fazendo isso, que são
assassinos em potencial, porque eles querem fazer a bomba atômica para acabar com uma raça inteira. Eles atacaram generais e assim por diante. Não lançaram bombas em lugares onde há civis, em Teherã, por exemplo, ao contrário do que a mídia tem dito. Por outro lado, o Irã revidou mandando bombas contra Tel Aviv, contra Jerusalém, contra algumas cidades importantíssimas de Israel, ou seja, para matar civis. Em que lado devemos ficar? Do lado do terrorista, daquele que quer exterminar um país inteiro, ou de uma nação que quer acabar com o enriquecimento do urânio, porque potencialmente para fazer bombas que vão atacar o mundo inteiro, e principalmente Israel. Agora, Israel não é uma nação santa, como dizem alguns evangélicos. Israel ela é uma nação como outra qualquer. A nação de Israel ela rejeitou o Messias e ela não guardou aliança, conforme está em Êxodo 19. Êxodo 19 diz que a Israel guardasse aliança, os estatutos, seria uma nação de propriedade de Deus. No entanto, ela não guardou e ela rejeitou o próprio Cristo. E quando você vai lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, Pedro fala que a igreja, que é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele usa o mesmo texto de Êxodo 19, dizendo que a igreja que é o Israel de Deus, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E a igreja, que é o Israel de Deus, é composta por judeus convertidos e gentios convertidos. Agora, qual é a importância de Israel, nação, para o plano redentor de Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ao capítulo 11, ele vai falar sobre a igreja, o Israel de Deus. Ele fala que ficou apenas o toco, a santa semente, ou seja, a igreja começou com judeus convertidos lá em Jerusalém, e depois Paulo diz que foi enxertada a oliveira brava nesse toco, que são os gentios, e quando chegar a plenitude dos gentios, haverá uma grande conversão de judeus a Cristo. E não a nação toda, nunca foi promessa para a nação toda, mas muitos eleitos dentre a nação de Israel serão convertidos a Cristo no final e enxertados novamente. E aí sim, quando isso acontecer, Cristo voltará. É isso que Paulo diz, leia lá capítulo 9 ao capítulo 11, sem preconceitos, leia o texto e interprete. Você vai ver que eu estou dizendo é verdade. Leia Êxodo 19 e leia depois 1 Pedro capítulo 2 e veja se você consegue outra interpretação fora desta. Então, nesse sentido, Israel ainda cumprirá, está dentro do plano de Deus, no sentido de muitos judeus que vão ser alcançados lá. E eu entendo que, por conta disso, Deus não permitirá que a nação seja exterminada. Não permitirá que prevaleçam de forma absoluta sobre eles, como Hitler quis, como tantos outros inimigos quiseram, e como o Irã quer e os terroristas querem. Mas não vejo também que Israel será abençoada porque é nação santa, povo escolhido, como dizem alguns evangélicos, porque ela não é mais nação escolhida. A igreja é formada por judeus e gentios convertidos, que é, como diz Paulo em Gálatas, o Israel de Deus. Mas eu quis apenas responder de modo bem breve, para você entender que nós, independentemente de ser Israel, poderia ser qualquer outro país, que tivesse sido ameaçado pelo Irã com bomba atômica, como é o caso de Israel, nós não poderíamos, como crentes, ficar do lado do Irã e contra a nação livre. Nós não podemos concordar com o que o governante desse país tem falado e outros da sua mesma ideologia. Nós temos que compreender que Irã é uma ameaça à liberdade no mundo, é uma ameaça ao cristianismo. Eles odeiam os cristãos. Agora eu quero dizer o seguinte, não é o povo do Irã. O povo do Irã, há muitos crentes lá, eu creio, e não tenho aqui estimativas, pessoas que não concordam com esse governo, que estão inclusive se revoltando contra, e que não estão dentro disso aí. Eu estou falando do governo islâmico que está lá, tirano, que está naquele país, estabelecido a partir de um golpe de Estado. Então é só para você entender um pouquinho sobre isso, numa visão muito assim, rápida, dando apenas algumas indicações para que você possa pesquisar devidamente sobre o assunto. Espero ter
ajudado você em algum aspecto a entender melhor esse assunto e orar para que Deus faça justiça ali e impeça que bombas atômicas sejam fabricadas, porque isso é uma ameaça ao mundo inteiro. Um abraço, até a próxima.